A travessia pela escuridão, a jornada de Tobias e o caminho da fé na noite do sofrimento. Pregação Come Quaresma, 2026. Deus, Tu és justo, todas as Tuas obras são verdadeiras, todos os Teus caminhos são misericórdia e verdade. Tobias 3:2. Introdução. Quando as luzes se apagam. Há momentos na vida em que as palavras se tornam insuficientes para descrever a profundidade do sofrimento. São instantes em que o céu parece de bronze, em que as orações parecem ecoar num vazio sem resposta, em que a fé se vê pressionada até os seus limites mais extremos. A tradição mística cristã deu um nome a essa experiência: a noite escura da alma. E foi justamente nessa noite que homens e mulheres da Sagrada Escritura caminharam, não pela ausência de Deus, mas paradoxalmente pela sua presença mais purificadora. O livro de Tobias, uma das joias escondidas da literatura bíblica do Antigo Testamento, nos apresenta com uma riqueza singular esse itinerário de sofrimento, fé e redenção. Longe de ser apenas uma narrativa piedosa de costumes orientais, o livro de Tobias é um tratado espiritual sobre o que significa permanecer fiel a Deus quando tudo ao redor desmorona. No tempo quaresmal de 2026, somos convidados a mergulhar nessas águas profundas e deixar que a história de Tobias e de sua família ilumine nossa própria travessia pelas trevas. A Quaresma, por sua natureza, é ela mesma uma noite escura litúrgica. É o tempo em que a Igreja caminha com Cristo pelo deserto, pela solidão, pela tentação e pela iminência da morte. 40 dias que nos convidam a descer às profundezas de nós mesmos, a confrontar nossos próprios limites, nossas misérias, nossa dependência radical de Deus. E é nesse contexto que a figura de Tobias ressoa com força inusitada. E Tobias, o pai, a noite que veio de cima. O primeiro Tobias, o pai, também chamado Tobit na versão grega, representa a figura do justo, que é atingido pelo sofrimento de forma completamente inesperada. Deportado para Nínive, junto com os demais israelitas da tribo de Neftali, Tobias não sucumbiu à assimilação cultural nem ao sincretismo religioso que tomou conta de tantos de seus compatriotas. Enquanto os outros serviam aos ídolos do conquistador, ele mantinha os preceitos da lei, honrava os jejuns, realizava as peregrinações possíveis a Jerusalém e praticava com dedicação uma das mais belas obras de misericórdia: enterrar os mortos. Era, portanto, um homem íntegro perante Deus e perante os homens. E foi justamente esse homem que perdeu a visão. Em circunstância humilhante, enquanto dormia ao relento depois de enterrar mais um morto abandonado nas ruas de Nínive, os excrementos de um pardal caíram sobre seus olhos e, progressivamente, Tobias foi perdendo a luz. A cegueira, nesse contexto, transcende a dimensão física. Ela é o símbolo perfeito da noite escura, o justo que não consegue mais ver, que perde a orientação, que se torna dependente e vulnerável exatamente na medida em que havia sido fiel. A questão que nasce imediatamente no coração do leitor é a mesma que habita o coração de todo sofredor. Por quê? Porque o justo é atingido, porque a fidelidade não parece ser recompensada. A resposta que o livro de Tobias oferece não é imediata nem simplista. Ela não vem na forma de uma explicação teológica sistemática, mas na forma de uma narrativa que se desenrola com paciência, mostrando que Deus age em dimensões que nossos olhos limitados não conseguem captar. A cegueira de Tobias não era o fim da história, era o pórtico de uma intervenção divina muito maior do que qualquer um poderia imaginar. É significativo que, na sua angústia, Tobias não blasfeme contra Deus. Ele ora, ele lamenta com honestidade, pede que Deus o liberte da sua miséria, mas não abandona a fé. Essa é a marca do sofrimento espiritualmente fecundo. Não a ausência da dor, não a negação da crise, mas a capacidade de permanecer em diálogo com Deus, mesmo no meio da escuridão mais absoluta.
Tobias ensinará seu filho que a oração não é garantia de que o sofrimento seja imediatamente removido, mas é o fio que nos mantém conectados à fonte da vida, mesmo quando tudo ao redor parece morrer. Segundo, Sara, a jovem, a noite que vem de dentro. Paralelamente à história de Tobias pai, o livro nos apresenta Sara, filha de Raguel, habitante de Ecbatana na Média. Sua noite escura tem sabor diferente, mas igualmente amargo. Sara havia se casado 7 vezes, e 7 vezes o demônio Asmodeu havia matado seus maridos antes que o casamento se consumasse. O número 7, na simbologia bíblica, é o número da plenitude. Sara havia sofrido a dor plena da frustração, do fracasso, da vergonha social, do desespero. A situação era tão insuportável que uma serva de Sara a insultou, sugerindo que ela mesma havia matado seus maridos. A crueldade humana diante do sofrimento alheio não é novidade. Quantas vezes as pessoas que sofrem são ainda mais feridas pelas palavras descuidadas de quem diz cuidar delas? Sara chegou ao limite. Pensou em se enforcar. Era a noite mais negra, o momento em que a existência parece não ter mais saída. Mas algo deteve Sara. Não foi um raciocínio filosófico, não foi a recuperação repentina da esperança, não foi sequer uma experiência mística de consolação. O texto diz que ela pensou no sofrimento que causaria ao pai ancião se ele a encontrasse morta. Um pensamento aparentemente simples, quase mundano, o amor filial, tornou-se o fio que a reteve da beira do abismo. A sabedoria de Deus frequentemente nos sustenta por caminhos inesperados. Uma lembrança afetiva, um rosto amado, uma responsabilidade que ainda nos pertence. E então Sara fez o que Tobias pai havia feito. Ela orou. A oração de Sara em Tobias 3, 11 e 15 é um dos textos mais belos e honestos da Bíblia. Ela não finge estar bem. Ela não apresenta uma oração cosmeticamente correta. Ela apresenta a Deus a sua miséria, a sua vergonha, a sua confusão, o seu não entender. Ela se entrega a Deus com a totalidade da sua dor. E é exatamente nesse momento de vulnerabilidade total que o texto revela. A oração de Sara subiu à glória de Deus. Deus ouviu Sara. Deus ouviu Tobias pai. E Deus enviou o arcanjo Rafael. 3. Rafael. A presença de Deus na escuridão. Um dos elementos mais teologicamente ricos do livro de Tobias é a figura do arcanjo Rafael. Seu nome significa, em hebraico, Deus cura, ou Deus cura pelo seu poder. E o que torna a presença de Rafael tão profundamente significativa é que ele permanece incógnito durante quase toda a narrativa. Tobias filho o conhece como Azarias, um parente israelita que topou acompanhá-lo na viagem à Média para resgatar o dinheiro depositado na casa de Gabael. Aqui o texto bíblico nos revela algo absolutamente fundamental para a compreensão da noite escura. Deus está presente na escuridão, mas nem sempre se revela imediatamente como Deus. Rafael caminha ao lado de Tobias filho por toda a jornada. Protege-o do peixe gigante no rio Tigre. Instrui-o sobre como preparar os remédios que curarão seu pai e livrarão Sara do demônio. Aconselha-o sobre o casamento com Sara. Está presente em cada momento crítico da viagem, mas permanece desconhecido na sua identidade celestial. Quantas vezes, em nossas noites escuras, Deus nos envia anjos que não reconhecemos como tais? Quantas vezes um amigo que aparece na hora certa, uma palavra ouvida por acaso, uma circunstância que parecia casual, era na verdade a mão de Deus operando disfarçada no cotidiano. A espiritualidade de Tobias nos ensina a rever o passado com novos olhos, a perceber que mesmo nos momentos em que nos sentíamos completamente sozinhos, havia uma presença acompanhando cada passo da jornada.
A revelação de Rafael ao final da história é comovente. Ele declara ter estado sempre diante de Deus, ter apresentado as orações de Tobias e Sara ao Altíssimo, ter sido enviado como instrumento da misericórdia divina. Toda a jornada ganha retrospectivamente um sentido que não estava visível durante o percurso. É assim que funciona a fé vivida na noite escura. Não compreendemos enquanto atravessamos, compreendemos ao olhar para trás, quando a aurora já raiou e podemos reconhecer os passos que Deus deu ao nosso lado. Quarto, Tobias filho, a coragem de avançar no escuro. Tobias filho é o personagem mais ativo da narrativa. É ele quem empreende a viagem, quem enfrenta o perigo do peixe monstruoso no rio Tigre, quem obedece às instruções de Rafael, quem ousa desposar Sara, apesar de conhecer a história dos 7 maridos mortos, quem aplica os remédios nos olhos do pai e lhe devolve a visão. Tobias filho é a figura da fé ativa, da coragem que avança mesmo sem ter clareza absoluta sobre o caminho. É revelador que, quando o enorme peixe salta para atacar Tobias no rio, Rafael simplesmente diz: "Segura o peixe." Não há longa explicação, não há garantia prévia de que tudo dará certo, não há revelação da identidade de Rafael, nem de seu plano divino. Há apenas a instrução imediata e a necessidade de obediência confiante. A fé que caminha na noite escura muitas vezes se parece com isso. Um comando que não compreendemos completamente, mas que decidimos seguir porque a voz que nos guia é mais confiável do que nossos próprios medos. A decisão de Tobias, filho, de se casar com Sara é igualmente paradigmática. Seu servo havia alertado sobre os 7 maridos mortos. O risco era real, e Tobias não o ignorava. Mas Rafael havia dito que Sara estava destinada a ele antes do início do mundo. E Tobias escolheu acreditar. Na noite de núpcias, em vez de consumar o casamento com ansiedade ou precipitação, Tobias propõe uma oração de 3 noites, os famosos Dias de Tobias, da tradição judaica, em que os 2 jovens se entregam a Deus em oração antes de se entregarem um ao outro. A castidade e a oração como antídotos contra o poder do demônio. Uma lição que ressoa com força renovada no nosso tempo. A figura de Tobias, filho, nos interpela diretamente na Quaresma. Estamos dispostos a avançar, mesmo quando não enxergamos claramente o caminho? Estamos dispostos a obedecer quando não compreendemos completamente os desígnios de Deus? Estamos dispostos a amar, mesmo quando o amor nos expõe ao risco, à vulnerabilidade, à possibilidade da perda? A noite escura não é território para quem busca certezas absolutas antes de dar o próximo passo. É território para quem confia mais na fidelidade de Deus do que nos próprios cálculos de segurança. V. Ana, a mãe. A dor dos que esperam. Há uma figura no livro de Tobias que frequentemente passa despercebida, mas que merece toda a nossa atenção. Ana, a esposa de Tobias pai e mãe de Tobias filho. Ana representa uma forma específica de noite escura que muitos de nós conhecemos. A noite da espera, a noite de quem fica enquanto os outros partem. Quando Tobias filho parte em viagem, Ana não suporta a ausência do filho. Cada dia que passa sem notícias é uma agonia renovada. O texto nos diz que ela saía todo dia para a estrada, esperando ver o filho retornar. A cegueira do marido e a ausência do filho constituíam juntas uma noite escura de dupla intensidade. Ana chorava todos os dias. Ana questionava o marido por ter enviado o filho para tão longa jornada. Ana expressava com clareza e sem pudor a sua angústia de mãe. A Igreja não canonizou apenas a fé serena dos místicos que contemplam Deus em êxtase. Ela reconhece também a santidade de quem chora na estrada esperando um filho, de quem questiona com angústia, de quem sente que o tempo da espera é insuportavelmente longo.
A fé de Ana não é menor do que a de Tobias pai, porque ela chora. O choro de Ana é ele mesmo uma forma de oração, uma entrega do sofrimento ao único que tem poder para transformá-lo. E então, naquele momento em que Ana olha pela última vez para a estrada com o coração partido, ela vê o filho vindo ao longe. E ao lado do filho, o cachorro que havia partido com ele. O texto bíblico menciona o cachorro de passagem, quase como detalhe, mas a tradição o colheu com carinho. O cachorro que volta com o filho é o sinal de que a vida voltou. Ana corre ao encontro do filho. A noite escura da espera termina não com uma epifania celestial, mas com o abraço de uma mãe e de um filho reencontrado. 6. A cura e a restauração. A aurora depois da noite. O clímax narrativo e espiritual do livro de Tobias é o momento da cura. Tobias, filho, aplica nos olhos do pai a bile do peixe, conforme a instrução de Rafael, e as cataratas caem como escamas dos olhos de Tobias, pai. O homem que havia vivido anos na escuridão volta a ver. E a primeira coisa que ele vê é o rosto do filho. A simbologia é de uma riqueza inesgotável. A cura que vem por meio do filho, aquele que partiu e voltou, evoca inevitavelmente a teologia da redenção. É Cristo, o Filho enviado pelo Pai, que cura a cegueira da humanidade. É por meio da sua passagem pela morte, esse peixe gigantesco que devora e do qual se sai transformado, que chegam os remédios para nossa cegueira espiritual. A Quaresma nos prepara exatamente para receber essa cura pascal. Deixar que Cristo aplique em nossos olhos o bálsamo da sua misericórdia para que as escamas de nossos pecados, ilusões e apegos caiam por terra. A restauração que segue é total. Tobias pai retoma a plena vitalidade e entoa um cântico de louvor que ocupa quase todo o capítulo 13 do livro, um dos mais belos salmos tardios da tradição bíblica. A família se reúne, o dinheiro é recuperado. Sara e seu marido chegam com saúde. Raguel e Ana, seus pais, são trazidos para junto da família. E, acima de tudo, o testemunho do poder de Deus se irradia além dos limites da família, alcançando os povos e as nações. A cura pessoal sempre tem dimensão missionária. Quando somos restaurados, nossa vida torna-se proclamação da bondade de Deus. É importante sublinhar, no entanto, que a restauração não apaga o sofrimento passado. As feridas de Tobias pai, os lutos de Sara, as lágrimas de Ana, nada disso é simplesmente cancelado como se não tivesse existido. O sofrimento foi real, foi doloroso, deixou marcas, mas foi transfigurado. Assim como a ressurreição de Cristo não apaga as chagas, mas as transfigura em glorioso testemunho de amor. A cura que Deus opera em nossas vidas não apaga nossa história de dor, mas a insere num horizonte de sentido que a transforma em fonte de vida para nós e para os outros. 7. Lições para a Quaresma. Atravessar a própria noite. O que o livro de Tobias nos ensina para esta Quaresma de 2026, tempo em que o mundo ainda carrega o peso de tantas noites escuras coletivas e individuais? Deixemos que a narrativa nos ofereça alguns faróis para atravessar nossas próprias trevas. Primeiro, a fidelidade cotidiana como preparação para a noite. Tobias pai era fiel a Deus nos pequenos gestos do dia a dia, enterrando os mortos, jejuando, orando, sendo honesto nos negócios, muito antes de a noite da cegueira chegar. Não foi durante a crise que ele aprendeu a ser fiel. Foi a fidelidade anterior que lhe deu os recursos espirituais para enfrentar a crise. A Quaresma é o tempo de renovar esses recursos. A prece regular, o jejum consciente, a esmola generosa. Não como técnicas para afastar o sofrimento, mas como musculatura espiritual que nos sustentará quando o sofrimento inevitavelmente chegar. Segundo, a oração honesta, como antídoto ao desespero. Tanto Tobias pai quanto Sara
Oraram com honestidade radical, apresentando a Deus não uma versão higienizada da sua dor, mas a dor na sua nudez mais crua. A oração cristã autêntica não é uma performance de serena aceitação. É o grito dos salmos, o lamento de Jó, o choro de Ana, a agonia de Jesus no Getsêmani. Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Deus não se ofende com nossa dor autêntica. Ele se comove. E é precisamente a oração honesta a que sai das entranhas, a que sobe a sua glória. Terceiro, aprender a reconhecer os anjos disfarçados. Rafael acompanhou Tobias filho sem revelar sua identidade celestial. Deus enviou ajuda, mas num formato que exigia discernimento para ser reconhecida. Quantas vezes pedimos por sinais grandiosos, enquanto Deus envia respostas concretas através de pessoas, circunstâncias e oportunidades ordinárias? A Quaresma nos convida a afinar o nosso discernimento, a olhar com olhos de fé para o cotidiano e reconhecer nele a presença cuidadosa de Deus, que nunca nos abandonou. Quarto, o amor como cura. Tobias filho curou os olhos do pai. Sara foi libertada do demônio pelo amor de um homem que escolheu confiar na providência de Deus e se arriscar no amor. A Quaresma não é apenas tempo de introspecção solitária, é tempo de redescobrir o poder terapêutico do amor concreto. Visitar o doente, reconciliar-se com o irmão, sustentar o fraco, perdoar o devedor. São essas obras de amor que expulsam os demônios que nos aprisionam e nos devolvem a visão perdida. Quinto, a alegria pascal como destino da noite. O livro de Tobias termina com o cântico de louvor, com a reunião familiar, com a bênção que se derrama sobre todos. A noite escura não é o destino final, é o caminho para a aurora. A Quaresma não termina na sexta-feira da paixão. Ela irrompe na madrugada do Sábado Santo, em que o Aleluia ressoa pela primeira vez depois de 40 dias de silêncio. A noite mais escura do universo, a noite do sepulcro, foi vencida pela aurora da ressurreição. E cada noite escura de nossas vidas, por mais densa que seja, carrega em si a semente da mesma aurora. Conclusão: o peixe e a cura. Há um detalhe do livro de Tobias que os padres da igreja exploraram com grande entusiasmo: o peixe. Aquele enorme peixe que saltou do rio Tigre para devorar Tobias filho tornou-se por providência divina a própria fonte dos remédios que trariam a cura, a bile que curou os olhos de Tobias pai, o fígado e o coração que expulsaram o demônio de Sara. Tudo veio do mesmo ser que parecia ameaça mortal. Essa imagem é de uma profundidade espiritual desconcertante. O que nos ameaça pode tornar-se nas mãos de Deus aquilo mesmo que nos cura. O sofrimento que vem para nos destruir pode ser recolhido pela providência divina e transformado em instrumento de libertação. A morte que veio para consumir a Cristo foi a morte mesma que ele consumiu, tornando a fonte de vida eterna para toda a humanidade. A noite escura que parecia o fim da história é, na economia de Deus, o ventre de uma gestação nova. Nesta Quaresma de 2026, somos convidados a pegar o peixe, a encarar com coragem o que nos amedronta, o que nos faz sofrer, o que parece uma ameaça à nossa existência, e deixar que Deus, por meio do seu anjo oculto, nos ensine a extrair dele o remédio que precisamos. A Quaresma é o tempo de deixar Deus ser Deus, mais sábio do que nossa lógica, mais poderoso do que nossas limitações, mais amoroso do que nossas experiências de abandono. Que a jornada de Tobias seja a nossa jornada. Que a cegueira que nos aflige, seja ela de que natureza for, seja iluminada pelo mesmo Rafael que Deus nos envia. Que tenhamos a coragem de Tobias filho para pegar o peixe, avançar no desconhecido e confiar na companhia invisível que guia nossos passos. Que tenhamos a honestidade de Sara para apresentar nossa dor a Deus sem adornos.
Que tenhamos a perseverança de Ana para continuar olhando para a estrada, mesmo quando os dias se acumulam sem resposta.